Você pode estar tranquilo na sua casa agora, mas há lugares neste planeta onde um simples passo em falso pode te custar a vida. E o mais louco, tem gente que paga caro para visitar esses lugares. Mas será que você teria coragem? Fica até o fim, porque o último da lista é tão inacreditável que até o Google evita mostrar direito. A Terra é linda, mas também é selvagem, e às vezes essa beleza esconde armadilhas, algumas naturais, outras criadas pelo próprio ser humano. A pergunta é: até onde você iria por uma experiência extrema? Vamos viajar agora por 15 dos lugares mais perigosos do mundo. Mas não pense que é só mato, cobra e vulcão, não. Tem coisa aqui que parece cenário de filme, mas é real. E cada lugar esconde uma história que vai fazer você pensar duas vezes antes de fazer as malas. Número 1. Ilha da Queimada Grande, Brasil. Conhecida como Ilha das Cobras. Proibida para visitação sem autorização da Marinha, essa ilha tem a maior concentração de cobras venenosas por metro quadrado no planeta. A jararaca ilhoa, exclusiva da ilha, é tão letal que dizem que uma picada pode matar em menos de 1 hora. Tem lenda de faroleiro que desapareceu misteriosamente por lá. E o mais sinistro, não existe vídeo oficial mostrando toda a ilha, como se quisessem esconder algo. Além disso, pesquisadores só entram com trajes especiais e escoltados e ainda assim ficam por tempo limitado. Relatos falam de ninhos com dezenas de serpentes em espaços minúsculos, penduradas até nas árvores. Dizem que o motivo de tantas cobras ali é a superpopulação de aves migratórias, ou o prato preferido das jararacas. A ilha é tão hostil que virou estudo de caso para ecologistas sobre como o isolamento extremo cria criaturas únicas. Mas se por acaso alguém escapa da vigilância e tenta se aventurar, é muito provável que não volte para contar. Número 2. Vale da Morte, Estados Unidos da América. Localizado na Califórnia, esse deserto é o lugar mais quente do mundo. Em 1913, registraram 56,7 graus Celsius. O solo esquenta tanto que já teve turista com a sola de tênis derretida. Mas o mistério são as pedras que se movem sozinhas, deixando trilhas no chão. Cientistas tentaram explicar, mas até hoje o fenômeno é estranho demais para ignorar. O curioso é que o local atrai não apenas turistas radicais, mas também espiritualistas, que afirmam sentir vibrações intensas por lá. Alguns falam de miragens que parecem mais alucinações do que efeitos ópticos. Em algumas épocas do ano, a areia chega a formar desenhos estranhos com o vento, quase geométricos. Viajantes já relataram escutar sons como vozes distantes no meio do nada. Teorias alternativas dizem que o Vale da Morte é uma das entradas para locais secretos subterrâneos usados por militares, e isso alimenta ainda mais a curiosidade. Número 3. Chernobyl, Ucrânia. O epicentro do maior desastre nuclear da história. Apesar de parte da zona de exclusão estar aberta ao turismo, o risco invisível da radiação ainda ronda. E com a recente guerra, a situação ficou ainda mais instável. Há rumores de áreas onde a radiação ainda é mortal e histórias de animais mutantes circulam na internet, embora não comprovadas. A natureza voltou, sim, mas algo lá definitivamente não é natural. O mais impressionante é como a cidade de Pripyat, congelada no tempo, parece um cenário pós-apocalíptico. Brinquedos abandonados, livros escolares abertos, pianos empoeirados. Tudo está do jeito que foi deixado às pressas em 1986. Os stalkers, exploradores ilegais, dizem sentir enjoo ou ansiedade em pontos específicos, mesmo com baixos níveis de radiação. Uma das lendas mais comentadas é a do Pássaro Negro de Chernobyl, uma figura que teria sido vista por trabalhadores antes da explosão, como um aviso sombrio. Chernobyl é mais do que um acidente, é uma cápsula do tempo radioativa. 4. Deserto de Danakil, Etiópia. Um verdadeiro inferno na Terra.
Com temperaturas que passam dos 50 graus Celsius, lagos ácidos e enxofre borbulhante, o visual é de outro mundo. A paisagem é linda, mas inóspita. E o pior, está numa das regiões mais instáveis da África. Viagens por lá geralmente envolvem escoltas armadas. A pergunta é, vale a foto no Instagram? Além do risco físico, há também uma tensão constante entre tribos locais, o que faz com que o turista esteja sempre alerta. Cientistas que estudam a área afirmam que é o ambiente mais próximo do que pode ser Marte. Inclusive, a NASA já mandou especialistas para lá. Os lagos coloridos, em tons de laranja, verde e turquesa, são compostos por ácidos tão corrosivos que dissolvem metal. E apesar disso, a paisagem atrai aventureiros e influencers que muitas vezes não têm ideia do perigo real. Um erro e a viagem dos sonhos vira um pesadelo. Número 5. Ilha de North Sentinel, Índia. Um dos lugares mais inacessíveis do mundo. Os sentineleses, habitantes da ilha, rejeitam qualquer contato com o mundo externo. Quem chega perto é recebido com lanças e flechas. O governo indiano proibiu qualquer aproximação, por segurança dos visitantes e dos próprios nativos, que não têm imunidade a doenças modernas. Um missionário tentou contato em 2018. Foi morto horas depois. A tribo é considerada uma das últimas sociedades verdadeiramente isoladas da civilização moderna. Não se sabe ao certo sua língua, costumes ou crenças. Tudo o que existem são suposições. Há imagens captadas por helicópteros mostrando os nativos apontando armas primitivas para o céu. É um retrato cru de como o tempo pode congelar em certas partes do planeta. Muitos antropólogos defendem que o isolamento deve ser respeitado a todo custo, mas a curiosidade do mundo externo ainda ronda a ilha como um fantasma. Um local proibido, que é justamente por isso tão fascinante. Número 6. Monte Everest, Nepal e Tibete. Sim, o Everest, o pico mais alto do mundo. Atrai aventureiros, mas também coleciona corpos. A zona da morte, acima dos 8.000 metros, é onde o oxigênio é tão escasso que o corpo começa a desligar. Muitos alpinistas morrem tentando e ficam lá, congelados. Servem de pontos de referência. Sim, é bizarro, mas real. Há tantos corpos espalhados pelo caminho que alguns têm apelidos, como o Green Boots, um escalador que virou literalmente um marco. O Everest é traiçoeiro. O clima muda em minutos, tempestades de neve aparecem sem aviso e a altitude ataca o cérebro. Já houve casos de alpinistas que começaram a delirar e caminhar para a morte sozinhos. O mais louco, mesmo sabendo disso, filas de turistas se formam na base todo ano tentando conquistar o pico dos deuses. A pergunta que fica é, será que o ego humano pesa mais que o bom senso? Número 7. Centralia, Pensilvânia, Estados Unidos da América. Uma cidade fantasma com o chão pegando fogo. Um incêndio numa mina de carvão subterrânea em 1962 nunca foi apagado. O solo emana fumaça e rachaduras perigosas aparecem do nada. O local inspirou o game Silent Hill. E embora quase ninguém more mais lá, ainda existem moradores que se recusam a sair. Que tipo de segredo essa cidade guarda? O fogo subterrâneo continua queimando até hoje e pode durar mais de 200 anos. A estrada principal da cidade foi fechada e ficou conhecida como Graffiti Highway, coberta por pichações e símbolos misteriosos. Mesmo com o perigo, curiosos invadem o local em busca de adrenalina. Em certas áreas, o solo chega a afundar repentinamente, exalando vapores tóxicos. Já houve registros de crianças que quase caíram em crateras em chamas. Centralia virou um retrato do descaso humano com a natureza e, ao mesmo tempo, um ímã para os caçadores de lendas urbanas. Número 8. Lago Natron, Tanzânia. Parece um espelho vermelho surreal, mas é um dos lagos mais mortais do mundo. Seu pH altíssimo pode calcificar animais em pouco tempo. Há fotos de pássaros literalmente petrificados na borda. Mas o mais doido, alguns flamingos conseguem sobreviver lá. É como se a natureza dissesse, só os escolhidos aguentam. O lago chega a temperaturas de 60 graus Celsius e tem concentrações de sal e soda cáustica tão intensas que a pele humana não suporta.
A tonalidade vermelha vem das algas que prosperam nas condições extremas. As imagens de animais mumificados ao redor do lago já causaram até confusão, parecendo obras de arte mórbidas, mas são reais. Apesar de tudo, o lago é berço de reprodução para milhares de flamingos que se adaptaram ao ambiente, criando um contraste visual entre beleza e morte. É um lembrete brutal de como a vida pode florescer até nos cenários mais hostis, mas só para quem tem as credenciais genéticas certas. Número 9. Floresta de Aokigahara, Japão. Na famosa Floresta do Suicídio aos pés do Monte Fuji. Além do silêncio assustador, por causa do solo vulcânico que abafa os sons, o lugar virou alvo de lendas, vídeos e documentários. Apesar de ser uma trilha oficial, placas imploram para que visitantes pensem em sua família. Guias locais relatam ter se perdido em áreas com bússolas enlouquecidas. O que mais existe por lá, além de árvores? O clima dentro da floresta é permanentemente sombrio e muitos trilheiros relatam uma sensação de ser observado. Há marcas deixadas por pessoas que entraram e nunca saíram. Fitas amarradas nas árvores, objetos pessoais abandonados e até cartas de despedida. O governo japonês tenta desassociar a imagem da floresta ao suicídio, mas o passado é difícil de apagar. Alguns dizem que o local é amaldiçoado, habitado por espíritos perturbados, os Yurei. Independentemente das crenças, Aokigahara é uma mistura de beleza silenciosa e melancolia crua. Número 10. Vulcão Sinabung, Indonésia. Ativo e imprevisível, o Sinabung já destruiu vilarejos inteiros com suas erupções repentinas. A última grande erupção foi em 2021. E o detalhe mais assustador, pessoas moram ali perto. Muitas perderam tudo, mas continuam voltando. A pergunta é, por quê? O vulcão ficou adormecido por mais de 400 anos, e quando acordou em 2010, foi com força total. Desde então, segue ativo, cuspindo cinzas e lava regularmente. Mesmo com a destruição, comunidades continuam se reconstruindo nas proximidades, muitas vezes por falta de opção econômica. Moradores relatam sonhos premonitórios antes das erupções, e a relação deles com o vulcão é quase espiritual. Para eles, o Sinabung não é só um perigo, é um ser vivo. Cientistas alertam que o padrão de atividade do vulcão está se tornando mais errático, o que só aumenta o risco de um desastre ainda maior nos próximos anos. Número 11. Caminho dos Ossos, Sibéria, Rússia. Uma estrada feita com os restos mortais de prisioneiros do regime soviético. Sim, você leu certo. Mais de 200 mil morreram construindo essa rota sob condições extremas. Hoje é uma estrada congelada que corta a Sibéria. Motoristas relatam vozes no vento e carros quebrando sem explicação. Realidade ou trauma coletivo? O nome não é só poético. Os corpos dos trabalhadores mortos eram literalmente misturados ao cimento e ao gelo para acelerar a construção. Hoje a estrada é usada por caminhoneiros que enfrentam temperaturas de até menos 60 graus Celsius. Sem estrutura, sem socorro, sem margem para erro. Se o motor para, a morte por hipotermia pode chegar em poucas horas. Alguns motoristas colocam velas e crucifixos no painel, numa tentativa de se proteger do peso da estrada. A solidão da região, somada ao passado sombrio, faz do lugar um cenário digno de filme de terror histórico. Número 12. Lago Nyos, Camarões. Em 1986, esse lago explodiu e liberou uma nuvem de dióxido de carbono que matou 1.700 pessoas em uma noite. Tudo silencioso. Gado e humanos caíram mortos onde estavam. O fenômeno é raro, mas pode acontecer de novo. Hoje existem tubulações para aliviar a pressão, mas será que é suficiente? A tragédia ficou conhecida como a noite em que o ar matou. O gás, inodoro e invisível, sufocou vilas inteiras sem aviso. As vítimas foram encontradas com expressões pacíficas, como se tivessem dormido, o que torna tudo ainda mais perturbador.
Especialistas afirmam que outros lagos da região também apresentam risco de erupções liminológicas, como são chamadas. O sistema de descompressão atual funciona, mas qualquer falha técnica pode resultar em nova catástrofe. E o mais assustador, esse tipo de desastre é praticamente impossível de prever com precisão. Número 13. Estrada da Morte, Bolívia. A Yungas Road já foi considerada a estrada mais perigosa do mundo. Com penhadescos de 600 metros sem proteção, neblina constante e veículos se cruzando milimetricamente, acidentes são frequentes. Hoje é rota turística de ciclistas radicais, mas ainda assim, um erro e adeus. Durante anos, centenas de pessoas morriam por ano na estrada, que ligava La Paz à região dos Yungas. Motoristas dirigiam ônibus e caminhões gigantes em curvas apertadas, muitas vezes em marcha reversa para manobrar. O clima úmido torna o solo escorregadio e invisível sob a névoa. Hoje, parte da estrada foi substituída por uma via moderna, mas muitos turistas ainda preferem o caminho da morte pela adrenalina. O trajeto virou espécie de rito de passagem entre mochileiros. Mas o perigo continua real. Vários ciclistas já morreram ao cair no abismo, tudo registrado por câmeras de capacete. É o tipo de lugar que você visita por impulso e depois pensa, será que valeu? Número 14. Triângulo das Bermudas, Oceano Atlântico. Esse não podia faltar. Navios e aviões desaparecendo sem deixar rastros. Explicações científicas falam em falhas magnéticas e gás metano, mas a verdade é que ninguém sabe ao certo. E mesmo com toda essa fama, cruzeiros ainda passam por lá. Medo? Que nada. Curiosidade vence. Relatos de bússolas enlouquecidas, comunicações que somem do nada e tempestades instantâneas fazem do local um dos maiores mistérios modernos. O desaparecimento do voo 19 em 1945 é o caso mais famoso. Mas há dezenas de incidentes semelhantes sem explicação plausível. Alguns sugerem que o local concentra portais dimensionais, enquanto outros apostam em tecnologias militares secretas. O certo é que, mesmo com tecnologia moderna, as falhas continuam acontecendo. Os mapas náuticos mostram o triângulo, mas os marinheiros preferem não comentar. É como se um pacto de silêncio protegesse o mistério. Número 15. Zona de exclusão de Fukushima, Japão. Após o tsunami de 2011 e o colapso nuclear, a área foi evacuada, mas a radiação continua. Recentemente, vídeos no YouTube têm mostrado locais abandonados, como se o tempo tivesse parado. Lugares que eram vibrantes, hoje estão engolidos por silêncio, mofo e alarmes ainda tocando sozinhos. E as lendas de aparição começaram a circular, não por espíritos, mas pelas lembranças que ficaram. A cidade ao redor virou cenário de distopia. Quadros escolares ainda na parede, comida apodrecida nas prateleiras, roupas nos varais. A radiação está mais baixa em alguns pontos, mas o risco continua. Recentemente, o Japão começou a liberar água tratada da usina no mar, o que gerou polêmica internacional. Moradores que retornaram reclamam de mutações em vegetais e animais. A região virou um laboratório a céu aberto sobre os efeitos da radiação a longo prazo. E enquanto o governo tenta normalizar a área, muitos sentem que a cicatriz nunca vai fechar. O planeta é um quebra-cabeça fascinante, cheio de peças lindas sim, mas também com bordas afiadas. Esses 15 lugares não são apenas perigosos por sua natureza ou história. Eles nos lembram que a Terra é viva, e viva demais. Visitar ou não visitar? Essa decisão é sua. Mas depois desse vídeo, uma coisa é certa. Quando olhar para o mapa, você vai enxergar mais do que só cores e nomes. Vai lembrar de histórias, de mistérios e de perigos escondidos onde menos se espera. E se você curtiu essa viagem insana pelos cantos mais extremos do mundo, se inscreve no canal, ativa o sininho e já clica no próximo vídeo que está aqui do lado, porque ele vai te deixar ainda mais desconfiado sobre o que o mundo anda escondendo da gente.